Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Oliveira. Nos curta aí nas redes sociais, no Instagram, Agentes Cristãos, e no YouTube, Agentes Escolares. Curta o nosso vídeo lá. Não tem como destacar essa imagem da minha série favorita, Vikings, que é o nosso tema de hoje, os bárbaros. E aí eu vou deixar uma passagem para a gente começar, ela está em Deuteronômio 10:19, que fala sobre o tratamento que o povo escolhido no Velho Testamento tem que ter com os estrangeiros. Por isso amareis os estrangeiros, pois foste estrangeiros na terra do Egito, quando eram escravos do faraó. Portanto, há um acolhimento da palavra com aqueles que não faziam parte do povo escolhido no Velho Testamento, e assim também é no Novo, quando a promessa de salvação se estende além do povo escolhido, conhecido na época como judeu, até o povo gentio, e aí nós agora fazemos parte dessa promessa mediante ao Filho de Deus, mediante a Jesus Cristo. Nós, neste módulo, estamos estudando a era antiga e medieval, já vimos a antiga Roma, hoje estudaremos os povos bárbaros e o Império Bizantino. E aí, nós vamos começar falando dos reinos fundados pelos bárbaros. Com a chegada deles, que a maioria deles vieram do norte da Europa, eles passam a ocupar o antigo Império Romano Ocidental, com essas invasões, com essas ocupações, que foram progressivas, e não foi a causa principal do fim do Império Ocidental, com a sede em Roma, e sim as crises do século III que nós abordamos na aula anterior. E aí esses reinos criados pela maioria desses bárbaros aí, que vocês têm os nomes, seja burgúndios, ostrogodos, suevos, visigodos, vândalos, lombardos e outros aí, eram reinos efêmeros, de pouca duração, porque os bárbaros não tinham organização política duradoura. O máximo que eles tinham era o chamado comitatus, que era uma reunião para escolher, geralmente aí direcionada para os melhores guerreiros, que passariam a conduzir esses povos em batalhas, em lutas. Eu destaco aí como exceção desses povos os francos, né? Aí você tem uma foto do famoso Carlos Magno, coroado aí pela igreja, apontado como os defensores da igreja, uma vez que os francos se uniram à igreja cristã, né? que hoje é a Igreja Apostólica Romana, protegendo essa igreja de outros bárbaros e da invasão, né, e expandindo, ajudando aí na preservação do cristianismo. Esse reino franco ele foi mais duradouro, não só em virtude dessa aliança com a igreja, mas sobretudo a partir do fim da dinastia merovingia e o início da dinastia carolíngia, com o governo aí de Carlos Magno, que unificará e organizará militarmente e politicamente o território, fazendo e tornando um dos maiores reinos bárbaros, com organização, com acesso à escrita e ao conhecimento. No entanto, todos os bárbaros, a maioria deles tem essa tradição, que após a morte de um grande líder, o território é dividido entre os filhos, e foi o que aconteceu com a morte de Carlos Magno. E aí a França Oriental, a Germânia, a atual Alemanha, vai ficar com Luís, Carlos vai herdar a França Ocidental, que será a atual França, e Lotário vai receber faixas de terra situada entre os dois reinos, na atual Itália, até o Mar do Norte. E essa divisão pós-tratado de Verdun, com a morte de Carlos, com os herdeiros aí, com a morte de Carlos Magno, levará a uma guerra, a uma divisão do Império Franco e ao seu enfraquecimento. Aí, e a coisa fica cada vez pior na era medieval, com a chegada de outros povos bárbaros, entre eles os vikings. E aí nós vamos falar como sair das crises do século III, a divisão do Império Romano em duas partes, na Era Antiga, o Império Romano Ocidental, com a sede em Roma, e o Império Bizantino ou Oriental, com a sede em Bizâncio ou Constantinopla. Se você observar no mapa, Constantinopla fica bem na divisão ali do mundo asiático, mundo oriental com o mundo ocidental, e ele é uma cidade fundamental, hoje atual Istambul, na Turquia, que fará a ligação entre os dois mundos, sobretudo levando mercadorias comerciais, mercadorias, as chamadas especiarias na era moderna, que os europeus chamarão de especiarias, em direção ao continente europeu, e Constantinopla era esse caminho, né? Você tem aí uma imagem do século VI, representando o estilo do Império Bizantino,
que no século VI, o grande governador Justiniano será responsável aí pelo fortalecimento do Império Oriental e por tentar resgatar a antiga glória romana, buscando novos territórios ocupados aí pelos bárbaros, né? Uma das maiores contribuições aí do Império Bizantino, de Justiniano, é o Código Justiniano. Ele vai sintetizar as leis, vai colocá-las num código bem organizado e estruturado, além do desenvolvimento cultural e científico. Ele dará apoio à religião cristã no Oriente, a chamada religião ortodoxa na era medieval. A Catedral de Santa Sofia, ou Santa Sofia, será uma das maiores construções que estão de pé até hoje na Turquia, na região, promovida aí por esse governante. No entanto, com as invasões do Império Árabe, as cruzadas colocarão fim no final da Era Medieval, já em 1453, com a chegada do Império Turco Otomano, ocupando definitivamente a região, né? Colocando fim a esse famoso Império Oriental, que vai durar até quase 1000 anos a mais que o Império Romano do Ocidente. Hoje nós falamos dos reinos bárbaros, sobretudo destacando os francos como aí fator de unidade da região ocidental, criando um império organizado, bem dividido em termos administrativos pelos carolíngios, por Carlos Magno, e depois a divisão do Império Franco a partir da morte do imperador e a disputa dos filhos pelo território no Tratado de Verdun, né? E depois falamos do lado oriental do Império Romano, o Império Bizantino, com sede em Bizâncio ou Constantinopla, atual Istambul, que houve um desenvolvimento, eles conseguiram manter a fronteira do Império Oriental protegida das invasões bárbaras, e o grande governante Justiniano aí como destaque, um dos maiores governantes aí da história do Império, mantendo a unidade desse império até a chegada dos turcos otomanos, já em 1453, no século XV, já final da Idade Média, onde esse império é destruído pelos turcos otomanos. E aí uma brincadeira que um aluno me enviou da minha série predileta, o Ragnar, mostrando 1 hora de seriado não é igual a 1 hora de aula. Isso fica claro pela imagem. Obrigado, galerinha, por me ouvirem até aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.